Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar a parte 1 de um relato para vocês. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça da nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Tem caixa assombrada disponível lá para vocês com o tema Egito. Vocês pediram muito esse tema e eu vou mostrar duas das coisas que você vai receber nessa caixa. Deixa eu abrir aqui, gente, que não está aberto, tá? Então eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Só um minuto que tá. Ah, pronto. Vou mostrar dois itens aqui que vai estar presente. Tem mais coisas, mas esses são dois dos itens que estarão presentes na caixa assombrada do mês de julho com o tema Egito, ok? Então, um dos itens é este enfeite aqui, ó. Ele vem com o negocinho para você pendurar num preguinho, tá? Que é o escaravelho egípcio aqui, ó, com símbolo de proteção. Tem o olho de Horus aqui, a cruz Ankh, né? E o próprio escaravelho. Então, tem tripla proteção aqui, ó. Você pode pendurar na porta de casa, na parede, tá? Muito bonito, ó. Ele é meio cintilante, tá vendo? O escaravelho aqui. E exclusivo, feito exclusivamente para caixa assombrada, tá? É item numerado, ok? Feito aqui sob medidazinha para a caixa assombrada. Então, só você vai ter, certo? Esse é um dos itens que você vai receber na caixa Egito. E outro item é, gente, um lápis de olho azul. Certo? Porque, ó, eu tô usando, inclusive, porque esse daqui é meu. Eu estou usando, tá bom? Ó, lápis de olho, porque a gente sabe que os egípcios pintavam os olhos, então aquele azul assim, ó, pra fazer aquele gatinho. Então vai um lápis de olho pra você fazer a egípcia, ok? E é isso, são dois dos itens, tem mais coisa. A caixa, claro, tá muito legal, então não perca a sua, beleza? Tá, o que é esse relato aqui, parte 1? Porque o que acontece? A gente tem alguns relatos aqui que são enormes. É 1 hora contando um único relato. Eu sei que muita gente gosta. Mas para essa semana que eu estou adiantando os relatos, vou fazer uma coisinha assim, tá? Só 2 relatos. Colocar aqui parte 1 em um vídeo e parte 2 em outro vídeo, ok? Então, essa será a parte 1. Aí a parte 2 a gente segue para um próximo vídeo, tá? Quem tiver aguardando, assistindo assim que foi lançado, vai ter que aguardar sair o segundo vídeo. Mas assim que o outro sair, a gente já deixa os cards, entendeu? Aqui a gente já deixa o card pra parte 2, pra quem terminar essa já quiser ir pra parte 2, só vir pro card. E quem tiver na parte 2 e não tiver visto a parte 1, também lá vai estar o card da parte 1. Entendeu? Tá? Vamos fazer assim, só esses dois aqui, que são longos. Aí, de repente, a gente pode fazer isso com alguns outros que são muito longos, tá? São relatos realmente enormes. Mas vamos então para a primeira parte dessa história aqui. Casa Assombrada, a menina do quarto escuro. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Estou enviando o meu relato. O meu nome é Fulana e o meu relato pode ser um pouco longo. É um pouco longo, sim. Mas me causou um estresse enorme que até hoje me intriga. Perdoe os meus erros de digitação. Eu revisei as 472 vezes, mas ainda pode ter ficado algum erro. Lembrando que os nomes que aparecem no relato já estão trocados, pode ler tranquila e na paz. Bom, para começar, vamos aos primórdios. Hoje eu tenho 32 anos e a minha infância até os tempos atuais sempre foi marcada por muitos pesadelos, sonhos esquisitos, ver e escutar coisas que não são deste mundo. Tive amigo imaginário e ainda as paralisias do sono. Quando criança, sempre estava doente, com gripe e tinha febres do nada, entre aspas. Eu escutava vozes, escutava gargalhadas, eu via seres estranhos e tinha muitos pesadelos. A minha mãe me levava quase toda semana ao pediatra e relatava que eu ouvia vozes. E o médico dizia que essas alucinações eram efeitos colaterais dos remédios. Isso tudo por volta dos 4 ou 5 anos de idade, e eu ainda me lembro bem. Por volta dos anos 2000, nos mudamos de estado devido a uma transferência do trabalho do meu pai.
saímos de Rondônia e fomos morar no Amazonas. Meu pai comprou uma casa para morarmos e é nessa casa onde as coisas aconteciam. Todos passamos a morar nessa casa. Minha mãe, meu pai, minha irmã mais nova, que vou chamar aqui de Bruna, meu irmão mais velho e eu, a do meio, Fulana. Enfim, uma vida normal de uma família qualquer. A casa que fomos morar é de 2 pisos. O primeiro piso é independente, é uma casa completa que estava em reforma, pois os meus pais queriam alugar. Nós morávamos no segundo piso desde então. Logo que nos mudamos, já aconteceu um fato intrigante. Eu, com mais ou menos 10 anos, meus irmãos e uma prima, nós fomos... Eu com mais ou menos 10 anos, meus irmãos e uma prima fomos brincar na casa de baixo, que estava em reforma e não tinha nada lá. Levamos uma rede e ficamos nos embalando e brincando. De repente, minha prima, que devia ter uns 14 anos, se levanta assustada da rede e fala: "Ei, espera aí, vem cá." Ela entra na casa correndo como se estivesse indo atrás de alguém. Eu e meu irmão nos entreolhamos e fomos atrás dela. E aí ela voltou dizendo que viu uma garotinha espionando a gente pelo cantinho da porta. Disse que a menina devia ter uns 4 anos, cabelo liso e preto até o ombro, franjinha e usava um shortinho rosa. Nós ficamos assustados e tratamos de sair logo dali. Éramos crianças e ficamos borrados de medo. Passado um tempo, estava eu e a minha irmã, Bruna, dormindo no nosso quarto. Dormíamos num beliche, eu em cima e ela embaixo. Acordei no meio da madrugada com um barulho de choro. Alguém estava chorando dentro do meu quarto de madrugada? Coloquei minha cabeça para baixo para ver se era a Bruna que estava chorando e não era. Ela estava dormindo maravilhosamente bem. Escutei de novo e percebi que o choro vinha de um cantinho logo no pé do beliche. Fui olhar, o choro parou e não tinha nada ali. Relatei para minha mãe, nós deduzimos que poderia ser então a mesma menina que a minha prima viu há um tempo atrás. Bom, passou-se um tempo e o meu irmão também chegou a relatar que ouviu alguém chorando no quarto dele, mas que ao acender a luz não viu nada. Certa vez o meu pai, que é bem cético, disse que ao chegar do trabalho viu uma criança parada no meio da cozinha e que ao vê-lo saiu correndo. Meu pai pensou que fosse a Bruna, que na época tinha as mesmas características que essa tal menina. Enfim, se percebeu que não era ela depois que viu que... Ele só percebeu que não era ela depois que viu que não tinha ninguém em casa. Após percebermos que coisas estranhas aconteciam naquela casa, a minha mãe, que às vezes ia ao centro espírita, disse que uma pessoa do centro falou a ela que na nossa casa existia o espírito de uma menina e que essa menina havia morrido na casa. Essa pessoa deu as mesmas características da menina que a minha prima e o meu pai tinham visto e disse que ela havia falecido debaixo de uma árvore que tinha lá. Quando fomos morar nessa casa já não tinha nenhuma árvore, então creio que poderia ter acontecido há muito tempo. A única informação útil que tivemos para completar esse relato é que a mulher que morava na casa antes de nós era adepta de magia negra. Não sei se esse fato influenciou nos acontecimentos que ocorriam ali na casa. Mas vamos lá. Mais alguns anos se passaram. Eu estava agora no ensino médio, devia ter uns 15 anos. Estudava em escola integral e à noite fazia cursinho. Me matava de estudar. Entre chegar da escola no final da tarde e sair para o cursinho da noite, eu tinha uns 30 minutos de descanso. Lembro que estava esgotada fisicamente. Cheguei, larguei a mochila no chão, tirei os sapatos e me joguei na cama. Lá vem um sonho. Estava eu, no sonho, em um lugar que parecia ser antigo, com uns campos. Era noite, tinha névoa, tudo era em preto e branco. Vejo então uma garotinha, por volta de uns 4 ou 5 anos, correndo e tentando se esconder. E eu fui atrás dela.
Numa rua sem ser asfaltada, vi um cavalo preto que tinha correntes de ferro arrastando pelo chão. As correntes faziam barulho e montado no cavalo tinha um homem de chapéu, com roupas pretas e antigas. A menina fugia dele. Corri com ela e fomos até um terreno que estava cercado por grades. Pulamos as grades e entramos no terreno. Quando percebi, era um cemitério e eu acordei no susto. Só que nesse momento eu estava em pé a mais ou menos uns 2 metros de distância da minha cama. Olhei para minha cama e lá estava eu também, dormindo, na mesma posição que me lembro que me deitei. Aí o meu coração acelerou, respiração ficou ofegante, olhei para as minhas mãos e eu estava meio transparente, translúcida, sabe? Havia 2 de mim, uma deitada e dormindo na cama e a outra em pé, próximo à cama. Como assim? Eu estava consciente, tanto que pensei que eu tinha morrido e me transformado em um espírito. Misericórdia! Quando percebi que eu estava fora do meu corpo, aí eu acordei de novo, já no meu corpo físico. Pulei da cama e não quis mais saber de dormir. Eu nunca vou me esquecer das minhas mãos transparentes. Tentei me convencer que isso aconteceu porque eu estava muito cansada. Mas hoje acho que essa desculpa não tem nada a ver. Bom, gente, perdoe que eu estou resfriada, então é um nariz escorrendo, o olho lacrimejando vermelho, a voz entupida. Me perdoe. Mas vamos lá. Mas você precisa desbloquear o dispositivo para fazer isso. Eu não estou falando com você, mulher do Google. Ela está falando comigo. Falou, tudo bem, mas você precisa desbloquear o dispositivo. Tá tudo certo, muito obrigada. Eu não sei o que eu falei. Falei ok, Google? Vamos continuar. Agora, passaram-se muitos anos. Em 2015 agora. Conheci o meu gringo, meu marido, que é estrangeiro. Nos casamos e tivemos a nossa filha. Meus pais nos falaram para morarmos lá na casa de baixo, onde eles alugavam. Assim estaríamos todos juntos. Na casa de baixo, onde morei por 6 anos, tem 3 quartos. No corredor vinha o primeiro quarto que arrumei para minha filha. Do lado era o meu quarto junto com meu marido e o terceiro quarto ficava ao lado do meu, no final do corredor. Não fiz nenhum cômodo nesse quarto. Ele era feio, cheio de mofo, de infiltração, tinha cheiro de umidade, sem falar que era estranhamente escuro. Por isso passei a chamá-lo de quarto escuro. Eu guardava lá ferramentas, móveis que não usava, as coisas que não eram mais úteis. Era um quarto cheio de bagunça. Colocava as coisas lá, fechava a porta e saía correndo. Eu não gostava daquele quarto. Ele não me trazia um bom sentimento. Minha filha morria de medo do quarto. Bom, os anos foram passando e de vez em quando eu tinha a impressão de ver uma criança correndo pela casa, mas nem ligava mais. Chegamos agora em 2020. Eu estava na minha 2ª gravidez, um menino. Meu pai tem um sítio a uns 200 quilômetros de casa, no interior do Amazonas. Ele costuma ir com a minha mãe para passar os finais de semana. Já estava com 8 meses de gestação e decidi ir junto com a minha família para aproveitar, antes do bebê nascer. Bom, anoiteceu e fomos dormir. Na madrugada, acordei com o quê? A paralisia do sono. Eu não podia falar, eu não podia gritar, nem sequer me mexer. Mas vi uma menina, da cintura para baixo. Eu pude ver a barra do vestido dela. Era lilás, com uma rendinha branca e ia até os joelhos. Ela usava aquelas meias altas, brancas até os joelhos e sapatinho vermelho brilhante, em verniz, estilo sapatinho de boneca. Sempre me vem à cabeça que essas roupas eram da década de 40. Ela corria de um lado para o outro, rolando uma lata, como se fosse uma lata de leite ninho vazia, rolando pelo chão de cerâmica. E fazia muito barulho.
Ela empurrava a lata, corria, dava risada, até que ela veio do meu lado na cama. Veio no meu ouvido e disse: Ei, canta uma canção de ninar para mim, assim como tu canta para tua filha. E saiu correndo e rindo. Detalhe, eu cantava várias músicas para minha filha dormir. Acordei então do meu transe de paralisia, mas aquela voz doce e infantil daquela menina sempre ficou na minha cabeça. Fiquei assustada, mas ainda faltava muito tempo para amanhecer e me concentrei para dormir. Dormi e vida que segue. Deixa eu só anotar aqui. Bom, passaram-se algumas semanas e o meu bebê nasceu. No auge da pandemia, todo mundo nervoso, preocupado e sem dinheiro. Meu bebê era muito agitado, acordava várias vezes na madrugada, aumentando ainda mais os níveis de estresse e cansaço. Eu estava trabalhando home office, mas o meu marido não tinha trabalho. Antes da pandemia, ele era Uber. Com a pandemia, ele teve que parar de trabalhar. Depois que o bebê nasceu, para ele voltar a trabalhar, deveríamos trocar de carro para um mais atual, pois o nosso carro já estava velho pelas condições para ser motorista do Uber e não tínhamos dinheiro para isso. E mesmo que se ele fosse trabalhar como Uber ainda, teríamos que pagar creche para deixar o bebê, pois passado um tempo eu já tinha voltado a trabalhar no presencial e também não teríamos dinheiro para pagar creche para o bebê. Eu passava manhã e tarde no trabalho. Meu marido, então, sem trabalhar, passou a cuidar das crianças enquanto eu estava no meu trabalho. Não pagávamos creche para o bebê, entretanto, tinha a escolinha da minha filha mais velha que pagávamos. Eu, sozinha, já não estava mais dando conta financeiramente. As coisas estavam bem apertadas. No meio do ano de 2021, decidimos então ir embora do Brasil e vir morar no país do meu marido à procura de melhorias. E após essa decisão é que o negócio começa a ficar feio. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui então a parte 1 e a gente segue aí para um próximo vídeo para ver o que é que aconteceu. Por que o negócio ficou feio? Vamos ver na parte 2 desse vídeo. Ok? Não se esqueçam de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo para saber a continuação e o desfecho dessa história. O que será que aconteceu? Beijos, fui! Tchau, tchau!